Direito Penal, Teoria Geral do Crime, Consumação e Tentativa. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Tiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal aqui na Prova Concursos, e hoje vamos falar tudo sobre consumação e tentativa. Então fique muito atento porque é um tema muito cobrado em concursos, muito cobrado mesmo, e é um tema tranquilo, é um tema fácil. Então fica atento para a gente poder observar tudo o que for de importante aqui nessa aula. Eu quero que você anote, tá? Anote com cuidado, monte o seu caderno, como eu sempre falo, né? Para você fazer suas revisões periódicas, tá? Complete o seu caderno aí com os slides que estão dispostos na área de membros, tá? Você pode baixar o PDF dos slides que aparece aqui no vídeo para você, tá joia? Então vamos lá, a gente vai falar tudo sobre consumação e tentativa. Eu quero fazer uma revisão sobre o iter criminis, né? Que é o caminho do crime. É o conjunto de fases que sucedem cronologicamente no desenvolvimento do crime, tá? São as fases da cogitação, preparação, execução e consumação, tá? A cogitação é a primeira etapa e é a fase interna do iter criminis, ou seja, do caminho do crime. E nós temos três fases, ou melhor, três etapas, né, que formam a fase externa, que é a preparação, a execução e, por fim, a consumação. E temos ainda o exaurimento, que não constitui fase do iter criminis, tá? Não constitui, mas sempre cai em concurso, a gente sempre menciona ele aqui, tá? É uma revisão rápida, olha só, cogitação é a fase interna, é o momento de idealização do delito, ou seja, quando a gente tem a ideia de praticar o delito, quando o crime encontra-se ainda no seu plano intelectual, né? Por isso que é uma fase interna. E ela é exclusivamente, né, ele está exclusivamente na mente do indivíduo, e por isso que ela é impunível, tá? É impunível porque trata-se de um indiferente penal. É uma mera o quê? Imaginação. A pessoa está ali confabulando, está imaginando o que ela pode fazer, só isso, não tem mais nada. Mas isso não significa necessariamente o quê? Uma premeditação. Cuidado com isso, tá? Então, olha só, eu coloquei aqui de novo, né, as fases do crime, as etapas, né, a primeira fase de cogitação, que é a fase interna, as três etapas posteriores, né, a segunda, a terceira e a quarta, que são a fase externa, preparação, execução e consumação, e temos aqui o exaurimento, que não faz parte da fase externa, mas pode servir, né, a gente pode analisar o exaurimento com outros efeitos, né, como majorante, como qualificadora, como agravamento ali no artigo 59, no momento da contagem de pena, né, feita pelo juiz, enfim. Mas o importante aqui é a gente entender que ele não está no iter criminis, ou no caminho do crime, perfeito? A preparação é a segunda fase, né, a ideia vai ser exteriorizada, né, por meio de quê? De atos que começam a materializar a perseguição ao alvo idealizado, configurando uma ponte entre a fase interna e a execução. O agente procura criar condições para a realização da conduta idealizada, tá? São providências, o agente adota providências externas. Olha só, por isso que a gente sai do campo das ideias, a gente fala em fase externa, tá? Por exemplo, aquisição de um automóvel para fuga e transporte do produto de roubo, ou a aquisição de uma arma de fogo para o crime de homicídio, tá? Obviamente, com relação ao crime de homicídio, a gente estaria diante de uma fase de preparação, mas o sujeito responderia pelo crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo, tipificado nos artigos, né, 12 e 14 da Lei 10.826 de 2003, tá joia? Uma coisa não prejudica a outra, tá? No mesmo caso ali daquele carro, se ele for adquirido ilicitamente, apesar de ser fase de preparação para o crime de roubo, o sujeito responderá, né, por crime de furto ou até mesmo um roubo anterior, receptação, estelionato, seja lá qual foi a forma que ele recebeu esse automóvel, tá joia? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se a gente analisar o crime de roubo, o fato dele pegar esse carro, ajeitar esse carro, preparar esse carro que vai ser usado na fuga, aí sim é fase de preparação, mas aí a conduta que ele cometeu para pegar esse carro é uma outra história. Então a gente está falando da preparação do crime de roubo, tá joia? E ó, via de regra,
é impunível, tá? A preparação. O agente ainda não ingressou nos atos executórios, tá? Por isso que ela não é punida. Excepcionalmente, né, contudo, diante da relevância da conduta, o legislador pode criar um tipo especial, prevendo a punição para a preparação de certos delitos, embora nesses casos exista o quê? Autonomia do crime consumado. E o exemplo aqui, ó, que eu trouxe, já trouxe em outras aulas, mas a gente está fazendo uma revisão aqui, é importante, petrechos para falsificação de moeda, né? Ele está o quê? Anterior ao crime de moeda falsa. Ele seria o quê? Ele seria uma fase de preparação para o crime de moeda falsa. Mas nesse caso o legislador quis o quê? O legislador quis tipificar essa conduta, tá? No artigo 291. Então, ela é preparação para o crime de moeda falsa? É. Mas ela é o quê? Ela é punível. Ela é punível, porque ela tem o quê? Ela é punível, porque tem conduta própria para isso. O legislador quis criar um tipo especial, tá? Por quê? Porque ele prevê de vez em quando, ó, a punição para certos delitos, tá? Mas o crime, aqui ó, o crime de moeda falsa é autônomo, tá joia? É autônomo, isso é uma exceção. Vamos lá. Na execução, é a fase de realização da conduta, tá? É a fase de realização da conduta, com atos idôneos e unívocos para chegar ao resultado, tá? E também aqueles atos que representarem atos imediatamente anteriores a estes, desde que se tenha certeza do plano concreto do autor. Então, consiste na exteriorização do início da realização da conduta criminosa. O agente atua exteriormente, aqui ó, exteriormente, para realizar o delito idealizado e preparado. Então, vamos lá. O agente criminoso quer subtrair objetos do interior de uma residência. Aqui ele está no mundo das ideias, ele está na primeira fase, tá, de cogitação. Então ele vai lá e guarda, ele aguarda na esquina o dono do imóvel deixar a casa. Aqui ele já está o quê? Ele já está na fase de... Ele está na fase aqui, ó. Vamos voltar aqui na telinha inicial. Ó. Ele está na fase de preparação, tá? Cogitação, preparação, execução e consumação. Ele está na fase de preparação. Agora, depois que o dono sai, o criminoso pula o muro e ingressa no imóvel. Ele já está de fato o quê? Executando. Ele está na fase de execução. Agora, a partir do momento que ele apodera-se dos objetos visados, a gente tem a fase de consumação. O crime está consumado no momento que ele fez o quê? A inversão da res furtiva, independentemente do que ele fizer depois com os produtos. Se ele vender, tá? Se ele vender, se ele der para alguém, se ele destruir, se ele colocar fogo, isso aí, ó, não importa, tá? Não importa. Essa é a fase de quê? Isso seria o exaurimento, que não é fase, tá? Não é fase do iter criminis. Seria o exaurimento do crime, que o crime está consumado aqui, ó, até a quarta fase, tá? Então, como eu falei, a consumação é o momento de conclusão do delito, tá? Reunido todos os elementos do tipo penal e encerrado o iter criminis. No crime de homicídio, por exemplo, só haverá consumação após a confirmação da morte da vítima. E se a vítima não morrer? Aí estaremos o quê? Na modalidade tentada. Na modalidade tentada, se a conduta se encerra na execução e não chega a se consumar, estaremos diante da modalidade tentada. Por isso eu quis fazer essa revisão sobre o iter criminis. Tá joia? Estaremos na modalidade tentada. E o exaurimento, né, como eu já informei, é um acontecimento posterior ao término da consumação do delito, ó, posterior ao término da consumação do delito, e por isso não constitui fase do iter criminis. Eu falei desse exemplo exatamente, venda ou dano do objeto de furto. Então vamos lá, a consumação, ela está prescrita no artigo 14, inciso 1º do Código Penal. Considera-se o crime consumado o quê? Quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Em outras palavras, o crime estará consumado quando o fato concreto tiver atingido todos os elementos do tipo legal. E o momento da consumação do crime varia conforme a natureza do crime praticado, tá? E a gente vai ver aqui um por um. Primeiro deles, crime material ou crime de resultado. O tipo penal, ele descreve
ele descreve a conduta e o resultado naturalístico, tá? Exigindo para a consumação a efetiva modificação do mundo exterior. Isso que é o resultado naturalístico, é a mudança do mundo interior. Opa, ficou errado aqui. É a mudança ou modificação, né? Vou colocar aqui a modificação do mundo exterior. Uma mudança palpável. Por exemplo, o homicídio, no qual exige-se o quê? A morte. Corpo, tá? Para o crime de homicídio se consumar, é preciso o quê? A morte. É preciso a gente ter o quê? A morte, a confirmação da morte. Se não ocorre a confirmação da morte, estaríamos diante de uma modalidade tentada de crime. Perfeito? Crime formal ou de consumação antecipada. Aqui a norma penal também descreve um comportamento seguido de um resultado naturalístico. Mas a lei dispensa, olha só, dispensa a modificação do mundo exterior. Ou seja, dispensa o quê? O resultado naturalístico, contentando-se para a consumação com a prática da conduta típica. O crime se consuma, portanto, no momento da ação, sendo o resultado mero exaurimento. Então, o resultado seria o quê? Aquela quinta fase que não faz parte do iter criminis. Por isso, o resultado se dá de forma antecipada e o crime formal tem esse apelido, né? É um crime de consumação antecipada. Olha o exemplo aí, ó. Extorsão mediante sequestro. Independentemente do agente receber o dinheiro do resgate, o crime já estará consumado. O crime já estará consumado. Aonde? Eles consumam no momento em que a liberdade da vítima é privada. Se ele recebe o dinheiro, ok, isso é exaurimento do crime, tá joia? Exaurimento do crime. Perfeito? Então vamos lá, vamos seguindo. Crime de mera conduta ou simples atividade, tratando-se de crime sem resultado naturalístico, tá? A lei descreve apenas uma conduta consumando-se o crime no momento em que esta é praticada. Exemplo, violação de domicílio. Basta invadir o domicílio alheio. Não tem resultado. A lei não informa qual que é o resultado. Ela não informa qual que é o resultado, que pode ter ou poderia ter, independentemente de qualquer coisa. Se o domicílio é violado, tá? O crime está consumado. Perfeito? Vamos lá. Crime permanente. Nos crimes permanentes, a consumação se protrai no tempo, prolongando-se até que o agente cesse a conduta delituosa. Por exemplo, sequestro e cárcere privado, tá? Sequestro e cárcere privado. São os crimes permanentes, eles perduram no tempo, eles perduram. E se uma lei entra aí no momento, tá? Vamos supor que a vítima ficou presa lá 30 dias, ficou encarcerada 30 dias. E no 15º dia do encarceramento, né, a gente tem uma lei agravando a conduta. Agravando a conduta. O que acontece? Olha só, súmula 711 do STF. A súmula 711 do STF informa que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, desculpa, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, se essa vigência, né, é anterior à cessação da permanência ou da atividade, aplica-se essa lei, tá? Aplica-se essa lei, independentemente dela ser mais grave ou mais branda, né, para o réu, tá? Se ela for mais branda, ela já seria aplicada mesmo de forma retroativa, né? Ela já seria aplicada de forma retroativa, porque a lei retroage para beneficiar o réu. Mas se ela for mais gravosa, ela também será aplicada. Por quê? Porque a conduta vai se protraindo no tempo. Quando vem uma lei mais grave e torna aquela conduta, né, piora a situação do agente, o agente continua cometendo a conduta. Ele continua cometendo a conduta. Então, aquela lei vai ser aplicada para ele também. Perfeito? Isso se aplica aos crimes permanentes. Permanentes, tá? E também nos crimes continuados. Agora vamos lá. Crime habitual. Crime habitual. Para consumação, exige-se a reiteração da conduta típica. Um exemplo,
curandeirismo, tá? Então, a pessoa que fala, olha, eu tenho aqui uma água que vai curar, cura câncer, cura tudo, entendeu? É um chá, eu faço essa água, eu uso um chá, etc. Se eles praticar essa conduta uma vezinha, a gente simplesmente não tem crime. Não tem crime nem na modalidade tentada. Por quê? Porque esse crime é habitual. Ele necessita de o quê? Ele necessita de uma reiteração. Ele necessita de uma reiteração. A pessoa tem que praticar ele de forma continuada, tá? Várias vezes. Se o sujeito pratica isso uma vez, ou que seja 2 vezes, uma vez em 1º de janeiro e outra vez em 8 de agosto, tá? Do ano seguinte, não, a gente não tem o crime habitual aí, tá? A gente não teria, perfeito? Essa conduta tem que ser o quê? Reiterada. A gente não tem nem a tentativa, tá? É um crime que não admite tentativa. Crime qualificado pelo resultado, também chamado de crime pré-ter-doloso. A consumação se dá com a produção do resultado que agrava especialmente a pena. Exemplo, lesão corporal seguida de morte, tá? O dolo do agente, o dolo é de lesão. Tá? O dolo é de lesão. Mas por culpa, ele acaba o quê? Matando. Então você tem dolo no antecedente e culpa no consequente. Dolo no antecedente e culpa no consequente. Quando você tem esse resultado mais gravoso que veio por meio de culpa, você terá a consumação do crime no que tange ao quê? Ao crime qualificado pelo resultado. E especialmente o crime pré-ter-doloso. Tá joia? Vamos lá. Crime omissivo próprio consuma-se no momento em que o agente se abstém de realizar a conduta devida imposta pelo tipo mandamental. Omissão de socorro. Estamos falando o quê? Da omissão genérica, tá? Omissão genérica. Aquela dirigida a toda pessoa, aquela dirigida, o dever de cuidado genérico, que é dirigido o quê? Para qualquer pessoa, independentemente de ser parente, de ser amigo, de ser profissional, tá? Independentemente. Agora, a gente tem uma situação diferente aqui, ó. Crime omissivo impróprio, tá? É o crime comissivo por omissão e tem sua consumação conhecida com a produção do resultado naturalístico, tá? É o crime do garantidor. Por quê? São sujeitos informados lá no artigo 3, parágrafo 2º do Código Penal. Aqueles sujeitos que têm obrigação legal, eles têm obrigação legal de evitar o resultado. Eles não podem se omitir, porque eles têm obrigação legal de evitar o resultado. É aquele exemplo lá do salva-vidas, por exemplo. O salva-vidas, né, trabalhando lá na praia. Se a pessoa se afoga, ele não vai responder por omissão de socorro. Olha só, ele não vai responder por crime omissivo próprio, né? Aquela omissão genérica, aquele dever de cuidado genérico. Não, ele não vai responder pela omissão. Ele vai responder pelo quê? Aqui, a produção do resultado naturalístico. Ele vai responder por homicídio. Ele vai responder por homicídio, porque ele responde o quê? Pelo resultado, porque ele era garantidor. Ele responde pelo resultado, tá joia? Agora, se é doloso ou se é culposo, aí é uma outra discussão, tá joia? Uma outra discussão, isso teria que ser visto no caso concreto. O importante aqui é que ele responde por homicídio. Ele responde por homicídio e não por omissão de socorro. Por quê? Porque tinha um dever legal de assegurar a vida de quem estava se banhando ali na praia. Tá joia? Vamos lá, tentativa. O crime é considerado tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, tá? Na tentativa, enquanto o tipo subjetivo se realiza completamente, né, o dolo é o mesmo, não importando se consumado ou tentado, né, o crime, o tipo objetivo fica aquém da vontade do agente, tá? Resultado, a gente está falando de resultado. Então, enquanto o tipo subjetivo se realiza completamente, o tipo objetivo fica aquém da vontade do agente, tá?
Então, tipo subjetivo se realiza. Vamos anotar aqui para não criar confusão. Tipo subjetivo se realiza. É aquele dolo, a vontade, eu quero isso, tá? Eu quero isso. E o tipo objetivo? E o tipo objetivo não se realiza. O tipo objetivo não se realiza por circunstâncias alheias à vontade do agente. Circunstâncias alheias à vontade do agente, tá? Quais são os elementos da tentativa? Primeiro, precisamos que a execução se inicie. E por isso eu fui falar ali do quê? Do iter crimes no início da aula. Então a gente precisa ter a execução pelo menos iniciada. Por quê? Porque a fase de cogitação é impunível, é um indiferente penal, e a fase de preparação, via de regra, é impunível, salvo as exceções, salvo raras exceções, ela é impunível. Por isso é necessário que o crime, para ser considerado na modalidade tentada, a gente precisa pelo menos do início da execução do crime. Combinado? Então tá, um dos elementos da tentativa é o início da execução. Não consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. Se for por vontade dele, não é tentativa, são outros institutos que serão estudados em aulas futuras. É preciso que o dolo de consumação, é preciso ter um dolo de consumação. Por quê? Porque se não há dolo de consumação, que é exatamente o quê? O tipo subjetivo, se não há dolo de consumação, não dá para ter a conduta tentada, porque teríamos uma conduta no mínimo, ou melhor, no máximo, na modalidade culposa. Então a gente precisa do dolo de consumação, tá? Então a pessoa precisa passar por aquelas fases do iter crimes. Primeira fase, cogitação. Segunda fase, preparação. Terceira fase, execução, tá? Aqui, ó, execução. E essa tem que pelo menos iniciar. Ela tem que iniciar, tá joia? Ela tem que pelo menos iniciar. Ela pode se dar de forma incompleta ou completa, mas ela tem que iniciar. E por isso que é necessário dolo, a pessoa precisa cogitar, ela precisa cogitar, ela precisa fazer aqueles atos preparatórios, ela precisa preparar o crime e por fim começar a executar. Por isso é necessário o dolo de consumação. E um resultado possível, tá? E um resultado possível. Porque o crime impossível não é apenado e a gente vai ver isso aqui agora há pouquinho. Vamos lá. Punição da tentativa. Conforme o parágrafo único do artigo 14, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. É a mesma pena do crime consumado com uma redução de 1 a 2 terços, tá? Mas a gente tem exceção, tá? Em determinadas hipóteses, a tentativa é punida da mesma forma que o crime consumado. Por exemplo, na evasão mediante violência contra a pessoa. Olha só o artigo 352. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva usando de violência contra a pessoa. Tá? Ou seja, aqui, ó, evadir-se ou tentar evadir-se. As condutas são equiparadas. E há casos em que o legislador pune apenas a tentativa, não havendo sequer previsão de crime na forma consumada. Olha o exemplo. Artigo 11 da Lei 7.170 de 83. Tentar desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Pena, reclusão de 4 a 12 anos. Então, se chega um grupo e fala assim, a partir de hoje vamos desmembrar o estado de Minas Gerais. Minas Gerais será um país à parte. O fato desse grupo tentar, já estarão incorrendo na conduta o quê? Consumada. Por quê? Porque o tipo penal consuma, ele apena essa conduta como consumada. Porque você tentar fazer isso, você tentar desmembrar o Estado, é a própria
própria conduta consumada, perfeito? Interessante isso aí. Exemplo que é para cair em prova, porque na prática, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vamos lá, classificação das espécies de tentativa. Quanto ao iter criminis percorrido, olha a importância ali da gente ter feito uma revisão, tá, do iter criminis nessa aula. Tentativa imperfeita, inacabada. O agente é impedido de prosseguir no seu intento, deixando de praticar todos os atos executórios à sua disposição. Essa é a tentativa imperfeita, tá? Tentativa imperfeita. Tentativa perfeita, acabado. O agente, apesar de praticar todos os atos executórios à disposição, não consome um delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Aqui, ó, o agente nem sequer prosseguiu, porque ele foi impedido de prosseguir. Por exemplo, ele vai matar uma pessoa e chega uma pessoa na frente e toma a arma dele. Ele nem chegou a apertar o gatilho da arma. Então ele foi impedido. Tentativa imperfeita, porque ele nem chegou nem a terminar os atos executórios dele. Diferentemente dele puxar o gatilho, acertar a pessoa e a pessoa não vir a óbito. Ou também se ele errar o tiro, por exemplo. Entendeu? Aí sim teríamos a tentativa perfeita acabada. Quanto ao resultado produzido na vítima, tentativa branca, também chamada de incruenta, grava esse nome aí porque ele é cobrado em prova, tá? O golpe desferido não atinge a vítima, o bem jurídico visado, né? Não gerando nenhuma lesão efetiva. Essa é a tentativa branca. E tentativa vermelha, cruenta, a vítima, o bem jurídico, é efetivamente atingido. É vermelho de sangue, cruenta, de crueldade, tá? Então, grava isso aí. Tentativa vermelha, cruenta, sangue, crimes de sangue, né? Não somente crimes de sangue, mas para facilitar a sua memória. É quando a gente tem aquela efetiva lesão, a gente vê, a gente enxerga, tá? A gente vê o bem jurídico sendo atingido, tá? Então, se no crime de homicídio o agente é atingido, mas não vem a óbito, a gente está diante da tentativa o quê? Vermelha, cruenta. Se ele sequer é atingido, se o sujeito erra o tiro, a gente está diante da tentativa branca, incruenta. Quanto à possibilidade de alcançar o resultado, tentativa idônea, o resultado, apesar de possível de ser alcançado, não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. E tentativa inidônea é aquilo que a gente chama de crime impossível. O crime mostra-se impossível na sua consumação, seja por absoluta ineficácia do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto. Olha só o artigo 17 do Código Penal. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então vamos lá, vamos ver cada uma delas. Primeira, crime possível por ineficácia absoluta do meio. Quando falta potencialidade causal, pois os instrumentos postos a serviço da conduta não são eficazes em hipótese alguma para a produção do resultado. Por exemplo, o sujeito tentar matar uma pessoa com uma arma de brinquedo. É impossível, é um crime impossível, mesmo que ele tenha o dolo de fazer isso, mesmo que ele cogitou, mesmo que ele preparou, não tem condição, não tem condição. Como que ele vai matar uma pessoa? Como ele vai tirar a vida de uma pessoa com uma arma de brinquedo? Tá joia? Então a gente tem o que aí? Ineficácia absoluta do meio, tá? Um outro exemplo é uma arma obsoleta, uma arma que não funciona mais. Vamos lá. Crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. A pessoa ou a coisa que representa o alvo da conduta criminosa não serve à consumação do delito. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você tentar matar um cadáver. Isso é impossível. Por quê? Porque o cadáver já está morto. Como você vai consumar sua conduta, ou pelo menos tentar consumar? Não tem jeito. Não tem jeito. Por quê? Pela, olha só, impropriedade absoluta do objeto. Qual que é o objeto? O objeto é a pessoa ou a coisa. No caso aqui, a pessoa, mas a pessoa está morta. A pessoa morta não pode ser vítima de homicídio, porque ela já morreu. O crime é impossível por impropriedade absoluta do objeto. Tá joia? Infrações penais que não admitem tentativa. Olha só, essas infrações não admitem tentativa. Crimes culposos, pois não se verifica o elemento dolo de consumação. Mas a gente tem a exceção, tá? A gente tem exceção. É a culpa imprópria, decorrente de erro. Existe o dolo de consumação, mas o agente é punido a título culposo por razões de política criminal. A gente vai ver isso com mais detalhe em outras aulas, tá? Quando formos estudar erro de tipo, erro de proibição, pode ficar tranquilo.
ou se é que você já não assistiu, né? Dependendo da ordem do curso que você esteja fazendo. Crimes unissubsistentes. A sua execução não admite fracionamento. São os crimes omissivos próprios e os crimes de mera conduta, tá? Não admitem tentativa. Por quê? Porque se o resultado ocorre, a gente tem exaurimento do crime. A gente tem exaurimento do crime. A execução da conduta não admite fracionamento. E a gente viu isso lá atrás, tá? O ato de privar uma vítima já a coloca o quê? Como vítima do crime de cárcere privado ou de sequestro, né? Extorsão mediante sequestro. Não é necessário, então, o quê? Não é necessário o resultado, porque o resultado é um mero exaurimento do crime. Por isso, os crimes unissubsistentes não admitem tentativa. Contravenções penais. A tentativa até existe, mas ela é impunível de acordo com o artigo 4º, tá? Da Lei de Contravenções Penais. O próprio artigo 4º fala que o crime na modalidade tentada é impunível. Isso cai muito em concurso. Crimes habituais. Eles só existem após a reiteração dos fatos, e a gente viu isso lá atrás, tá? O crime habitual, ele precisa ser praticado de forma reiterada. Se o sujeito pratica só uma vez, a gente não tem nem sequer o crime tentado. Esse crime, ou você tem ele na modalidade consumada, ou você não tem esse crime, tá? Ou ele existe na modalidade consumada, ou não existe. Não existe na modalidade tentada. Isso de acordo com a maior parte da doutrina. Perfeito? Crime de atentado. É a última. Presta atenção aqui, ó. A tentativa é punível com a mesma pena da consumação. E um exemplo é aquele que eu já dei, né, em slides passados. Olha só. Evasão mediante violência contra a pessoa. A figura criminosa, o fato típico, ela incrimina evadir-se ou tentar evadir-se, tá? As condutas se equivalem. Então, não é que não existe a modalidade tentada. A modalidade tentada existe, mas ela é apenada como se fosse o quê? Como se fosse o próprio crime consumado, tá joia? Para terminar aqui, ó, uma observação. Em relação às espécies citadas, com exceção da tentativa inidônea, né, que é o crime possível, o Código Penal oferece o mesmo tratamento. O fato de ser a vítima atingida ou não durante a execução do crime influirá apenas no cálculo da redução prevista. Aonde? No parágrafo único, inciso 2 do artigo 14, perfeito? Varia de 1/3 a 2/3. Por exemplo, no crime de homicídio, né, se você tem o homicídio tentado na modalidade cruenta, quando o tiro pega na pessoa e efetivamente causa uma lesão, você terá um aumento, uma redução de pena menor, né? No caso aqui, ó, mais próxima de 1/3. A redução é menor. Por quê? Porque a conduta foi mais gravosa. Agora, no caso da lesão incruenta, o sujeito teria uma redução de pena, né? Ele teria uma redução de pena maior. Por quê? Porque o tiro nem sequer chegou a pegar na vítima, tá? Então é um crime em tese, um pouquinho, a gravidade da conduta é um pouco menor, tá joia? Então a gente só tem esse parâmetro, de 1/3 a 2/3, perfeito? Pessoal, isso é tudo que eu queria falar com você sobre consumação e tentativa. A gente falou de tudo que pode cair em concurso público. Qualquer dúvida eu estou à disposição, pode me procurar nos e-mails, né? Na prova concurso, estou nas redes sociais também. Então, um grande abraço para você, a gente se vê nas próximas aulas e bons estudos. Um abraço.